Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos ao canal Caminho Ortodoxo. Antes de iniciarmos o tema de hoje, pedimos a sua colaboração. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com todos aqueles que se interessam por teologia, história da igreja e pela fé ortodoxa. No vídeo de hoje, abordaremos brevemente um tema que costuma ser mal compreendido, especialmente nas conversas e nos debates entre ortodoxos e católicos romanos: a maneira como a Igreja Ortodoxa compreende a primazia universal. Isso porque, com certa frequência, encontramos na internet apologetas e comentadores que confundem a chamada primazia de honra com uma espécie de primazia meramente simbólica, decorativa ou puramente honorífica, como se o primeiro entre os bispos não exercesse qualquer função concreta na vida da Igreja. Essa, contudo, não é a compreensão ortodoxa. Na tradição canônica e eclesiológica da Igreja Ortodoxa, a primazia universal não é entendida como um simples título honorífico. Ela corresponde a uma função real dentro da ordem eclesiástica, acompanhada de determinadas prerrogativas e responsabilidades canônicas. A questão central, portanto, não é saber se existe primazia na Igreja, mas compreender qual é a natureza dessa primazia, quais são os seus limites e de que maneira ela se relaciona com a conciliaridade da Igreja. Não temos a pretensão de esgotar toda a eclesiologia ortodoxa nesse vídeo. Nosso objetivo aqui é mais modesto: oferecer uma explicação clara e suficiente para entender como, em linhas gerais, a primazia ortodoxa funciona. Deixamos isso claro: o ponto desse vídeo não é refutar a posição católica romana, mas exibir o entendimento ortodoxo sobre primazia universal. Primeiro ponto: os níveis de primazia. Quando falamos de primazia na Igreja, podemos distingui-la em 3 níveis. 1. Primazia local ou metropolitana, exercida pelo arcebispo ou metropolita em relação aos bispos de sua província eclesiástica. 2. Primazia regional ou patriarcal, exercida pelo patriarca em relação aos metropolitas e arcebispos de sua jurisdição. E 3. Primazia universal, exercida pelo primeiro entre os patriarcas e em relação aos demais chefes das igrejas. É importante, contudo, compreender que essa estrutura não significa que, à medida que subimos de nível, os bispos dos níveis inferiores simplesmente percam sua voz. O que ocorre é justamente o contrário. A autoridade do nível superior pressupõe e representa a conciliaridade dos níveis inferiores. Assim, quando um metropolita participa de um sínodo mais amplo, o pressuposto é que ele vota em acordo com a decisão do seu sínodo local. Ele é o porta-voz, o corifeu desse sínodo, não um monarca sobre ele. Da mesma forma, quando um patriarca participa de uma assembleia que reúne os primazes das igrejas autocéfalas, ele não fala simplesmente em seu nome pessoal. Ele representa a igreja que preside e, consequentemente, a comunhão dos seus metropolitas e bispos. Nesse vídeo, nosso foco será a primazia universal. Ainda assim, é importante compreender a existência desses 3 níveis, pois embora as igrejas locais possam apresentar pequenas diferenças na forma como regulamentam internamente as atribuições de seus primazes, o princípio que fundamenta cada um deles permanece essencialmente o mesmo. Em outras palavras, a primazia regional reflete a primazia local, enquanto a primazia universal reflete a primazia regional. Assim, ao compreender a estrutura de um desses níveis, torna-se muito mais fácil compreender os demais. E essa não é uma interpretação pessoal nossa. Trata-se de uma concepção expressa pelo próprio Papa São Leão Magno, em sua Epístola 14. Abre aspas. A conexão de todo o corpo torna todos igualmente saudáveis, todos igualmente belos. A essa conexão exige a unanimidade de todo o corpo, mas exige especialmente harmonia entre os sacerdotes, os bispos. Embora tenham dignidade comum, ele não tem posto uniforme, na medida em que mesmo entre os abençoados apóstolos, apesar da semelhança de sua condição honrada, havia certa distinção de poder. Embora a eleição de todos fosse igualitária, era dada a um deles a liderança dos demais. Deste modelo surgiu também uma distinção entre bispos, e por uma importante ordenança foi previsto que cada um não devesse reivindicar tudo para si,
mas que em cada província houvesse alguém cuja opinião tivesse prioridade entre os irmãos. E novamente que certos cuja nomeação seja nas grandes cidades assumissem uma responsabilidade maior, através de quem o cuidado da Igreja Universal deveria convergir para o único assento de Pedro, e nada, em lugar algum, deveria ser separado de seu chefe. Perceba a lógica apresentada por São Leão. O modelo é sucessivo e escalonado. Em cada província existe um metropolita, cuja opinião possui prioridade entre os demais bispos. Entre as grandes sedes existem bispos que exercem uma responsabilidade ainda maior, aquilo que mais tarde chamaríamos de patriarcas. Finalmente, existe um primaz universal, que durante o primeiro milênio era o bispo de Roma. Independentemente de concordarmos ou não com a fundamentação que São Leão oferece para essa estrutura, como abordamos em outros vídeos, Roma desenvolveu uma visão estritamente petrina para a instituição dos próprios patriarcados, enquanto a posição consensual dos concílios ecumênicos era cívica e política. O ponto realmente importante é outro. Ele compreende a primazia como um único modelo que se manifesta em diferentes níveis da vida da Igreja. A relação entre bispo e metropolita, entre metropolita e patriarca, e entre patriarcas e o primeiro entre eles, segue a mesma lógica fundamental, variando apenas a esfera em que essa autoridade é exercida. Outro paralelo relevante nesse sentido é o Cânone 28 de Calcedônia. Esse princípio será essencial para o restante deste vídeo. Afinal, sendo a primazia universal um reflexo dos níveis local e regional, então ela deve ser entendida à luz desse modelo. Segundo ponto, o funcionamento da primazia. Se a primazia existe em diferentes níveis da vida da Igreja, surge uma pergunta inevitável: como essa primazia deve ser exercida? A resposta da tradição canônica do primeiro milênio é clara. A primazia nunca foi concebida como um poder isolado ou autônomo, mas como uma função exercida dentro da vida sinodal da Igreja. Em outras palavras, seguindo os cânones recebidos pela Igreja Antiga e preservados pela Igreja Ortodoxa até os dias de hoje, o exercício da primazia pressupõe sempre conciliaridade e consenso. Na eclesiologia ortodoxa, isso significa que a autoridade suprema da Igreja, em qualquer nível, seja local, regional ou universal, pertence ao sínodo, isto é, à Assembleia dos Bispos legitimamente reunidos para deliberar sobre as questões da Igreja. Naturalmente, todo sínodo possui um presidente, um primaz, ou utilizando o termo grego tradicional, um protos, aquele que ocupa o primeiro lugar entre os bispos daquele corpo. Contudo, sua primazia jamais é exercida à margem do sínodo, mas sempre dentro dele e em comunhão com ele. É justamente nesse sentido que a ortodoxia fala de um primeiro entre iguais. Essa expressão, muitas vezes mal compreendida, não significa que o primaz exerça uma função meramente honorífica. Pelo contrário, ele possui atribuições concretas e indispensáveis. Cabe-lhe convocar o sínodo, presidir suas reuniões, coordenar os debates, promover a unidade entre os bispos, representar publicamente a Igreja e confirmar as decisões tomadas pelo próprio sínodo. Entretanto, todas essas prerrogativas são exercidas em comunhão com os demais bispos, jamais acima deles ou independentemente deles. Essa diferença é fundamental para compreender a eclesiologia ortodoxa. Enquanto no catolicismo romano contemporâneo, o Papa pode exercer determinados poderes de maneira unilateral e emitir decisões vinculantes para toda a Igreja, tanto em matéria administrativa quanto em matéria de fé e moral, a tradição ortodoxa compreende a primazia de outra forma. O primaz não substitui o sínodo, nem concentra em si a autoridade da Igreja. Sua autoridade existe precisamente porque ele atua como a cabeça de um corpo cuja autoridade permanece colegial. Isso decorre de um princípio ainda mais profundo. Todos os bispos possuem a mesma plenitude do episcopado. Patriarcas, metropolitas, arcebispos e bispos compartilham exatamente a mesma dignidade sacramental. O que os distingue não é a natureza do episcopado, mas a responsabilidade administrativa própria de cada ofício. Por essa razão, nenhum bispo exerce jurisdição imediata sobre a diocese de outro, nem governa os demais por autoridade própria.
As decisões da igreja que ultrapassam o território de uma diocese pertencem ao sínodo do respectivo território afetado, seja local, regional ou universal, e devem ser tomados mediante consenso. E aqui é importante esclarecer o que entendemos por consenso. Os padres da igreja jamais utilizaram esse conceito como sinônimo de unanimidade absoluta. O consenso representa a concordância moral do corpo episcopal, isso é, uma convergência suficientemente ampla para expressar a voz da igreja reunida. Em termos práticos, os sínodos buscavam a unanimidade e, quando isso não era possível, buscavam uma concordância praticamente unânime entre sua cabeça e a esmagadora maioria de seus membros. Esse princípio não é uma elaboração teológica posterior. Ele já aparece de maneira explícita no Cânone Apostólico 34, um dos textos canônicos mais importantes para compreender a natureza da primazia na Igreja Antiga. Abre aspas. Os bispos de cada nação devem reconhecer aquele que é o primeiro entre eles e considerá-lo como seu chefe, e não fazer nada de importância sem o seu consentimento. Mas cada um pode fazer apenas aquilo que diz respeito à sua própria paróquia e às localidades rurais que a ela pertencem. No entanto, tampouco deve aquele que é o primeiro fazer algo sem o consentimento de todos, pois assim haverá unanimidade, e Deus será glorificado por meio do Senhor no Espírito Santo. Fecha aspas. Observe a extraordinária simetria desse cânone. De um lado, os bispos não podem agir isoladamente, sem o primaz. Do outro, o próprio primaz também está impedido de agir isoladamente, sem os bispos. O cânone estabelece, portanto, uma relação de interdependência. O primaz, embora seja o chefe ou cabeça entre os bispos, necessita do sínodo, e o sínodo necessita do primaz. Nenhum dos dois pode atuar legitimamente sem o outro. É precisamente esse equilíbrio entre primazia e conciliaridade que constitui um dos pilares da eclesiologia ortodoxa e que servirá de fundamento para toda a nossa análise da primazia universal ao longo deste vídeo. Reflexos desse princípio se encontram em diversos cânones ecumênicos, entre eles os cânones 4 e 6 de Nicéia, 2 de Constantinopla I, o cânone 30 de Calcedônia e 39 de Trullo. Em outras palavras, um sínodo local requer o consenso entre o metropolita e a ampla maioria de seus bispos. Um sínodo regional requer o consentimento do patriarca e a ampla maioria dos seus metropolitas, e um sínodo universal requer o consentimento de todos os patriarcas com a ampla maioria de seus sufragâneos e o primeiro entre eles. Com efeito, esse princípio não permaneceu apenas no plano teórico. Sua aplicação prática pode ser observada no Quinto Concílio Ecumênico. Na sua 8ª sessão, os padres conciliares recusaram o primeiro constitutum do Papa Vigílio, justamente porque ele pretendia resolver de maneira unilateral uma questão doutrinária que estava sendo examinada pelo concílio. Em vez de reconhecer um poder individual de decisão sobre toda a igreja, os padres afirmaram que, em matéria de fé, o julgamento pertence ao conjunto da igreja reunida em concílio. Para justificar essa posição, recorreram ao próprio exemplo apostólico e à prática constante dos concílios anteriores. Abre aspas. Pois ainda que os apóstolos individualmente estivessem repletos da graça do Espírito Santo, de modo que não necessitavam do conselho de outros sobre o que deveria ser tratado, ainda assim não desejaram decidir de outra forma a questão que estava em discussão, se os gentios deviam ser circuncidados. Antes de se reunirem em conjunto, a cada um deles confirmasse suas declarações com os testemunhos das divinas escrituras. Assim foi incomum que todos pronunciaram julgamento sobre a questão, escrevendo aos gentios e declarando que uma proclamação que, tendo todos nós nos reunido, pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós não vos impor outro fardo, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais do que foi oferecido aos ídolos, do sangue, do que foi estrangulado e da fornicação. Os santos padres, reunidos nos santos 4 concílios, seguiram esse mesmo precedente e decretaram em comum sobre as heresias e os problemas surgidos, pois também no caso da fé, não é permitido a ninguém antecipar o julgamento da igreja em sua totalidade.
E o próprio Senhor diz: em verdade vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer assunto pelo qual pedirem, isso lhe será concedido por meu Pai que estás nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Fecha aspas. Observe a força desse argumento. O concílio não fundamenta sua decisão em uma circunstância específica envolvendo o Papa Vigílio. Pelo contrário, fundamenta sua posição em um princípio que apresenta como pertencente à tradição apostólica e conciliar da Igreja. Desde o Concílio de Jerusalém, passando pelos 4 primeiros concílios ecumênicos, as questões de fé são decididas em comum pela Igreja reunida em concílio. Consequentemente, ninguém, nem mesmo o bispo que ocupa o primeiro lugar, pode antecipar, por iniciativa própria, o julgamento da Igreja Universal. Essa mesma explicação se aplica à definição oficial de um concílio ecumênico, dado pelo Segundo Concílio de Nicéia. Abre aspas. E como pode um concílio ser grande e ecumênico se não recebeu nem reconhecimento, nem assentimento dos primazes das outras igrejas? Mas estes o relegaram ao anátema. Não contou com a cooperação, sinergia, do então patriarca de Roma ou de seus sacerdotes, nem por meio de seus representantes ou de uma carta encíclica, como é a regra para os concílios, nem obteve o assentimento, sinfonia dos patriarcas do Oriente, de Alexandria, de Antioquia e da Cidade Santa, e nem de seus sacerdotes e bispos. Fecha aspas. A citação apresentada não era a opinião de qualquer um durante o concílio, mas a voz do patriarca Tarásio, que presidia Nicéia II, fazendo a refutação oficial do Horos de Hieria, o pseudo-concílio iconoclasta. E tal opinião era o fronema, ou a mentalidade de todos os bispos presentes, inclusive dos legados romanos. Um concílio não se torna ecumênico simplesmente porque determinado bispo, ou mesmo uma determinada sede, assim o declara. Para que uma assembleia seja reconhecida como verdadeiramente ecumênica, é necessário o reconhecimento e o assentimento das demais igrejas, incluindo seus primazes e bispos. E note-se algo especialmente significativo. O texto coloca lado a lado a cooperação de Roma e o assentimento dos patriarcas orientais. Ambos são apresentados como elementos necessários para o reconhecimento de um concílio como ecumênico. Isso nos conduz a uma conclusão importante. A autoridade de um concílio ecumênico não deriva da decisão isolada de seu primaz, mas da recepção e da concordância da Igreja reunida em sua totalidade. E esse modelo de funcionamento, contudo, não surgiu com a Igreja Imperial. Ele é anterior ao próprio Concílio de Nicéia e já pode ser encontrado na Igreja dos primeiros séculos. Um exemplo particularmente significativo aparece na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, ao narrar a controvérsia quartodecimana no final do século II. Naquele momento, as igrejas discutiam qual deveria ser a data da celebração da Páscoa, e como os bispos estavam espalhados por diferentes regiões e não havia condições para que todos se reunissem fisicamente em um único lugar, eles recorreram àquilo que podemos chamar de uma conciliaridade por correspondência. Eusébio relata, abre aspas, sínodos e assembleias de bispos foram realizados por esse motivo, e todos, com um único consentimento, por correspondência mútua, redigiram um decreto eclesiástico, determinando que o mistério da ressurreição do Senhor deveria ser celebrado em nada menos do que no dia do Senhor, e que deveríamos observar o encerramento do jejum pascal apenas nesse dia. Muitos outros que expressaram a mesma opinião e julgamento e votaram no mesmo lugar. E o que foi dado acima foi sua decisão unânime, fecha aspas. O episódio é muito importante por 2 motivos. Primeiro, porque demonstra que questões que ultrapassavam os limites de uma igreja local já eram tratadas em conjunto pelos bispos, mesmo quando não era possível reuni-los fisicamente em um único lugar. Segundo, porque essa decisão não foi imposta por uma única sede. Eusébio menciona bispos e igrejas da Palestina, Roma, Ponto, Gália, Orsone, Corinto e de muitas outras regiões. A decisão surgiu da convergência dessas igrejas, expressa por meio de correspondência mútua. Mas há um detalhe ainda mais importante. As igrejas da Ásia não aceitaram a decisão e continuaram preservando a prática quartodecimana. Vítor, bispo de Roma, tentou então romper a comunhão com elas
e induzir as demais igrejas a fazerem o mesmo. As demais igrejas, porém, recusaram-se a seguir Vítor. Embora concordassem com ele quanto à questão da Páscoa, não aceitaram sua decisão de romper a comunhão com os asiáticos. Eusébio relata que diversos bispos o repreenderam por sua atitude. Temos, portanto, uma distinção fundamental. Uma coisa era a decisão comum das igrejas acerca da celebração da Páscoa, outra, bastante diferente, era a tentativa do bispo de Roma de impor unilateralmente sua decisão disciplinar à Igreja Universal. Já no século II, encontramos, portanto, o mesmo princípio que veremos reaparecer nos grandes concílios. O primaz exerce sua função dentro da comunhão dos bispos, e não acima dela. Terceiro ponto, o paralelismo entre as jurisdições locais, regionais e universais não é absoluto. Em que pese seja fundamentada no mesmo princípio, é importante destacar que o paralelismo entre as primazias local, regional e universal não é absoluto. Embora a primazia universal seja constituída sobre os mesmos princípios da primazia local e regional, existem diferenças decorrentes da própria estrutura da igreja. A principal delas diz respeito à eleição dos patriarcas. Nos níveis local e regional, a eleição ou consagração do primaz normalmente pressupõe a eleição dos pares e a participação ou confirmação da autoridade imediatamente superior. Já na esfera universal, esse mecanismo simplesmente não poderia existir. Os patriarcas, inclusive aqueles que ocupam o primeiro lugar entre eles, são eleitos por seus respectivos sínodos regionais, compostos pelos metropolitas de suas próprias igrejas. Os demais patriarcas não participam desse processo eleitoral, assim como também não elegem o primaz universal. Consequentemente, a eleição de um patriarca não depende de uma confirmação jurídica por parte do primaz universal. Da mesma forma, a eleição do próprio primaz universal não depende da aprovação formal dos demais patriarcas. Isso, porém, não significa que inexista um mecanismo de reconhecimento e consentimento recíproco. Tradicionalmente, após sua eleição e entronização, o novo patriarca envia aos demais patriarcas e chefes das igrejas autocéfalas uma epístola sinódica, na qual comunica sua eleição e professa publicamente a fé ortodoxa. Os demais primazes, por sua vez, examinam tanto a ortodoxia de sua profissão de fé, quanto a singularidade canônica de sua eleição. Somente então decidem reconhecê-lo como um de seus pares, entrando em comunhão com ele. Perceba que a lógica permanece a mesma. Ainda que não exista uma confirmação prévia da eleição pelo primaz universal, existe um reconhecimento posterior por parte de todo o corpo dos primazes. Assim, o consenso universal continua sendo preservado, ainda que por um procedimento diverso daquele adotado nos níveis local e regional. O mesmo princípio se manifesta quando um patriarca deve ser deposto. Embora cada igreja autocéfala possua uma ampla autonomia administrativa, a deposição de um de seus primazes não é tratada como uma questão meramente interna, quando afeta a comunhão de toda a igreja. Um exemplo eloquente ocorreu em 2005, quando a deposição do patriarca Irineu de Jerusalém levou à convocação de um concílio pan-ortodoxo, no qual os demais patriarcas e representantes das igrejas autocéfalas reconheceram sua deposição e a eleição de seu sucessor. Em outras palavras, mesmo onde o paralelismo entre os diferentes níveis da primazia encontra seus limites, o princípio fundamental permanece inalterado. A comunhão da igreja é preservada não por decisões unilaterais, mas pelo reconhecimento sinodal e pelo consenso entre aqueles que compartilham a mesma dignidade episcopal. Quarto ponto: papéis do primaz. Se a primazia não permite com que o primaz tome decisões unilaterais, você pode nos perguntar, mas qual a função ele efetivamente desempenha? Primeira função: convocar a sinaxe dos primazes e concílio geral. É verdade que até a queda de Constantinopla, os concílios gerais, inclusive os concílios ecumênicos, universalmente reconhecidos pela Igreja Ortodoxa, foram convocados pelos imperadores. Isso se explica em grande medida pelo contexto político do Império Romano. Os concílios eram realizados sob a proteção e às expensas do imperador, e suas decisões, uma vez recebidas pelo poder imperial, podiam adquirir também força de lei civil. Mas é importante não confundir a convocação imperial com a autoridade eclesiástica sobre os demais bispos. O imperador convocava o concílio,
mas não era ele quem, por sua autoridade civil, transformava uma assembleia em concílio ecumênico. Isso dependia da participação, deliberação e posterior recepção da Igreja. Com a queda de Constantinopla, naturalmente já não existia um imperador ortodoxo capaz de desempenhar essa função. Na prática, a responsabilidade pela convocação de reuniões gerais da Igreja passou a ser exercida pelo Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, em coordenação com os demais primazes. É o que encontramos em diferentes momentos da história posterior, como nos concílios de Constantinopla de 1484, de Iasse em 1642 e de Constantinopla em 1872, bem como nos concílios pan-ortodoxos mais recentes, como os de Sofia em 1998 e Constantinopla em 2005. Mas essa prerrogativa não deve ser confundida com um poder absoluto de convocação. A própria prática contemporânea da Igreja deixa isso explícito. O documento Organização e Procedimento de Funcionamento do Santo e Grande Concílio da Igreja Ortodoxa, aprovado pela Sinaxe dos Primazes de 2016, estabeleceu em seu primeiro artigo, abre aspas, pela graça da Santíssima Trindade, o Santo e Grande Concílio é uma expressão autêntica da tradição canônica e da prática eclesiástica diacrônica, por meio do trabalho do sistema sinodal na Igreja Única, Santa, Católica e Apostólica, e é convocado por Sua Santidade, o Patriarca Ecumênico, com o consentimento de suas bem-aventuranças, os primazes de todas as igrejas ortodoxas locais autocéfalas universalmente reconhecidas, e será composta por membros nomeados para cada uma delegação da Igreja. A formulação é bastante clara. O Patriarca Ecumênico possui a prerrogativa de convocar o concílio, mas o faz com consentimento dos demais primazes. Portanto, trata-se de uma competência própria de sua primazia, mas que não é exercida de maneira unilateral. Isso é particularmente importante, porque a convocação, por si só, não é suficiente para conferir a uma assembleia o status de concílio ecumênico ou pan-ortodoxo. Para que uma assembleia represente efetivamente a Igreja Universal, é necessário que as demais igrejas participem dela e reconheçam sua autoridade. A história demonstra isso de maneira bastante clara. No primeiro milênio, temos o exemplo do Concílio de Sárdica, em 343 e 344. Embora tenha sido convocado com aprovação e suporte papal, no contexto de uma tentativa de reunir as igrejas do Oriente e do Ocidente, e tenha até recebido posteriormente ratificação universal, séculos depois em Trullo, não foi reconhecido como um concílio ecumênico pela sua rejeição inicial pelas igrejas de Antioquia, da Ásia e da Palestina. Outro exemplo é o Concílio de Latrão de 649, convocado pelo Papa Martinho I para tratar da controvérsia monotelita. Apesar de sua importância e de seu forte apoio romano, ele não contou com a participação das demais igrejas e, consequentemente, também não foi recebido como concílio ecumênico. Na época contemporânea, encontramos uma situação semelhante no Sínodo de Creta de 2016. O encontro foi convocado pelo Patriarca Ecumênico no âmbito do processo de preparação de um concílio pan-ortodoxo, mas ocorreu sem a participação das igrejas de Antioquia, Rússia e Bulgária. Por essa razão, essas igrejas não o reconheceram como um verdadeiro concílio pan-ortodoxo e seu status permanece objeto de controvérsia no mundo ortodoxo. O princípio que emerge desses exemplos é bastante simples. Constantinopla possui a prerrogativa de convocar, mas não possui por si só a prerrogativa de tornar universal aquilo que convocou. A convocação pertence ao primaz. A universalidade depende de sua aceitação pelas igrejas. Segunda função: presidir e coordenar um concílio geral. Outro papel fundamental do primaz é naturalmente presidir e coordenar os concílios gerais da Igreja. Embora seja impossível listar exaustivamente como esse trabalho de coordenação é exercido, já que situações concretas podem exigir medidas específicas e concretas, minimamente podemos, com base no artigo 5º do documento Organização e Procedimento do Funcionamento do Santo e Grande Concílio da Igreja Ortodoxa, dizer o que isso envolve. A. Determinar a pauta do concílio em alinhamento com os demais primazes. B. Orientar as discussões, por exemplo, por meio de observações e direcionamentos para garantir a coordenação dos trabalhos do concílio. C.
Fornecer a palavra aos participantes do concílio. D. Fiscalizar a observância dos cânones e procedimento da Igreja durante o concílio. Terceira função: confirmar um concílio geral. Há ainda um último elemento que precisamos compreender. A decisão de um concílio precisa ser confirmada por seu primaz. Como vimos no Cânone Apostólico 34, a relação entre o primeiro e os demais bispos é recíproca. O corpo não deve agir sem sua cabeça, mas a cabeça também não deve agir sem o corpo. Consequentemente, uma decisão conciliar requer tanto a concordância do corpo episcopal quanto a confirmação daquele que ocupa o primeiro lugar. É justamente aqui que encontramos uma diferença fundamental entre a eclesiologia ortodoxa e a concepção católico-romana contemporânea de concílio ecumênico. Na eclesiologia católica romana, a constituição e confirmação pelo Papa possuem um papel constitutivo suficiente para que um concílio seja reconhecido como ecumênico. Em termos simplificados, a autoridade do concílio ecumênico está vinculada à sua convocação ou aprovação pelo Papa e à sua confirmação por ele. Na eclesiologia ortodoxa, porém, a confirmação do primaz é necessária, mas não suficiente. Um concílio pode ser convocado e presidido pelo primeiro entre os primazes, e suas decisões podem inclusive ser formalmente confirmadas por ele. Mas isso por si só não transforma aquela assembleia em um concílio ecumênico ou pan-ortodoxo. É necessária a recepção da igreja, ou seja, as igrejas autocéfalas, por meio de seus próprios sínodos legítimos e de seus primazes, reconhecem aquela assembleia e suas decisões como expressão da fé e da ordem canônica da Igreja Universal. Temos, portanto, uma estrutura que pode ser resumida em 3 elementos. O primaz convoca e preside, o sínodo delibera e a igreja recebe. Nenhum desses elementos, isoladamente, é suficiente. O primaz não pode substituir o concílio. O sínodo não pode simplesmente ignorar seu primaz. E uma assembleia que não é recebida pela Igreja Universal não pode simplesmente, por sua própria declaração ou pela confirmação de seu presidente, transformar-se em concílio ecumênico vinculante para todas as igrejas. Quarta função: atuar como porta-voz da igreja. O primaz pode atuar como porta-voz da igreja nas decisões tomadas em âmbito universal. Isso também encontra seu modelo na própria colegialidade apostólica. Pedro ocupa frequentemente o lugar de porta-voz ou corifeus dos apóstolos. É ele que em diversos momentos toma a palavra em nome do grupo, sem que isso signifique que possua uma autoridade independente dos demais apóstolos. O mesmo princípio se aplica ao primaz na igreja. Ele pode falar em nome do corpo episcopal, apresentar a igreja perante outras igrejas e anunciar as decisões tomadas sinodalmente. Sua voz possui uma função representativa precisamente porque existe uma igreja que ele representa. Quinta função: receber apelações interjurisdicionais. Outra função importante do primaz é receber e encaminhar apelações canônica e eclesiásticas interjurisdicionais, isso é, recursos provenientes de outras igrejas. Essa função já aparece na tradição canônica antiga. O terceiro cânone de Sárdica, por exemplo, estabelece que quando um bispo fosse deposto ou alegasse irregularidades em seu processo, ou ainda possuísse novos elementos em sua defesa, o caso poderia ser levado ao bispo de Roma, que determinaria se deveria haver um novo julgamento. É importante observar o alcance dessa prerrogativa. Roma não julgava necessariamente o mérito da causa em primeira instância, mas podia determinar que o caso fosse novamente examinado pelos bispos de outras províncias. O próprio cânone estabelece, abre aspas, mas se por acaso for dada sentença contra um bispo em qualquer assunto, e ele considerar que seu caso não é inválido, mas bom, para que a questão seja reaberta, que se for bom para sua caridade, honremos a memória de Pedro, o apóstolo, e que aqueles que deram julgamento escrevam a Júlio, o bispo de Roma, para que, se necessário, o caso possa ser julgado pelos bispos das províncias vizinhas e ele normeie árbitros. Mas se não puder ser demonstrado que seu caso seja de tal forma que precise de um novo julgamento, que a sentença, uma vez proferida, não seja anulada, mas permaneça como antes. Fecha aspas. O cânone seguinte, o cânone quinto de Sárdica, acrescenta que o bispo de Roma poderia enviar representantes para participar desse novo julgamento,
juntamente com os bispos da província responsável pela revisão da causa. Portanto, temos aqui uma forma bastante antiga de instância apelativa interjurisdicional, na qual o primaz de uma grande sé podia receber uma apelação e determinar se havia fundamento para que a causa fosse novamente examinada. Em Calcedônia, essa estrutura aparece de forma ainda mais desenvolvida. Os cânones 9 e 17 reconhecem ao bispo de Constantinopla uma competência para receber determinadas causas provenientes de outras províncias e julgá-las em sua própria sé. A própria estrutura canônica de Calcedônia estabelece uma relação entre os privilégios das grandes sés de Roma e Constantinopla. O cânone 28, ao tratar da posição de Constantinopla, fundamenta sua dignidade e seus privilégios em seu paralelismo com Roma como a nova capital, o que pressupõe que Roma poderia também julgar os casos diretamente. Assim encontramos no primeiro milênio duas grandes sés exercendo funções apelativas em âmbito interjurisdicional, Roma no Ocidente e Constantinopla no Oriente. Essa dupla competência naturalmente produziu situações de sobreposição e, em determinados momentos, conflitos entre as duas sés. Um exemplo particularmente importante ocorreu durante a controvérsia em torno de Fócio. No Concílio de Constantinopla de 879, foi estabelecido um princípio de reciprocidade. Se as pessoas condenadas por uma das duas sés deveriam ser reconhecidas como condenadas também pela outra e vice-versa. O texto conciliar afirma, abre aspas, quanto àqueles que foram condenados por Roma, o mesmo vale para Constantinopla. Este santo e ecumênico concílio decretou que todas tais pessoas devem ser mantidas na mesma condição de punição também pelo Santíssimo Patriarca de Constantinopla, Fócio. Todas aquelas pessoas, por outro lado, que Fócio, nosso santo patriarca, condenou ou pôde condenar a excomunhão, deposição ou anatematização, devem ser tratadas igualmente pelo Santíssimo Papa João e sua Santa Igreja de Deus dos Romanos. Fecha aspas. Mas aqui surge uma questão fundamental. O julgamento do primaz é necessariamente a última palavra? A resposta da tradição antiga é negativa. Uma apelação pode ser recebida por um primaz e uma causa pode ser novamente julgada em sua jurisdição. Mas isso não significa que sua decisão seja necessariamente irreformável. Em questões de grande importância, permanece a possibilidade de recorrer ao Concílio Geral da Igreja. Santo Agostinho fornece um testemunho particularmente claro nesse princípio ao tratar da controvérsia donatista. Respondendo à alegação de que os bispos reunidos em Roma poderiam ter julgado incorretamente, ele argumenta, abre aspas, se no entanto falhassem, poderiam permanecer tão teimosas quanto antes, mas agora teriam, por assim dizer, alguma desculpa para isso, alegando que sofreram nas mãos de um tribunal injusto, o clamor comum de todos os litigantes inúteis, embora tenham sido derrotados pela mais clara luz da verdade. Como se não tivesse sido dito, e disse com toda a justiça a eles. Bem, suponhamos que os bispos que decidiram um caso em Roma não fossem bons juízes. Ainda restava um concílio plenário da Igreja Universal, no qual esses próprios juízes poderiam ser colocados em sua defesa, de modo que se fossem condenados por erro, suas decisões pudessem ser revertidas. Quer tenham feito isso ou não, que provem, pois provamos facilmente que não foi feito pelo fato de que o mundo inteiro não se comunica com eles. Ou se isso aconteceu, também foram derrotados lá, o que prova é seu estado de separação da igreja. O que eles realmente fizeram depois, no entanto, é suficientemente mostrado na carta do imperador, pois não foi perante outros bispos, mas sob a jurisdição do imperador, que ousaram apresentar a acusação de julgamento errado contra juízes eclesiásticos de tão alta autoridade quanto os bispos, pela sentença dos quais a inocência de Cecilianos e sua própria culpa foram declaradas. Concedeu-lhes o segundo julgamento em Ares, diante de outros bispos, não porque isso fosse por causa deles, mas apenas como uma concessão à teimosia deles, e por um desejo, por todos os meios, de conter tanta ousadia. Pois este imperador cristão não se presumiu assim em conceder suas queixas indisciplinadas e infundadas a ponto de se tornar o juiz da decisão proferida pelos bispos que haviam se sentado em Roma,
mas nomeou, como disse, outros bispos, dos quais, no entanto, preferiram novamente apelar ao próprio imperador. E você ouviu os termos em que ele desaprovou isso, fecha aspas. O princípio é extremamente importante. Para Agostinho, mesmo uma decisão tomada por bispos reunidos em Roma não estava fora do alcance de um julgamento posterior da Igreja Universal. E essa compreensão também encontra expressão na tradição ortodoxa posterior. O Tomo dos Patriarcas Orientais de 1663, ao discutir o antigo privilégio de receber apelações atribuída a Roma, afirma que após a separação entre Roma e as igrejas orientais, essa função passou a ser exercida pela sé de Constantinopla, justamente em razão de sua posição canônica como primeira sé do Oriente. E acrescenta uma ressalva fundamental. Abre aspas. Este privilégio pertencia ao Papa de Roma antes de se separar da Igreja Católica por arrogância e perversidade deliberada. Mas agora que ele se separou, as questões de todas as igrejas são encaminhadas à sé de Constantinopla e dela recebem as decisões, visto que esta mesma possui o mesmo primado que a antiga Roma detinha, segundo os cânones, pois o quarto cânon de Sárdica diz: se algum bispo for deposto pelo julgamento de bispos que porventura sejam vizinhos, e alegar que possui novos elementos em sua defesa, um novo bispo não seja estabelecido em sua sé, a menos que o bispo de Roma julgue e profire uma decisão a esse respeito. E de Bálsamo, os privilégios especiais definidos não pertencem unicamente ao próprio Papa, mas estendem-se que pertencem também ao bispo de Constantinopla. Uma vez que o bispo de Roma rompeu com a Igreja Católica, elas são encaminhadas apenas ao trono ecumênico. Se os outros patriarcas também concordarem, caso se trate de uma questão maior, o veredito resultante é inalterável, fecha aspas. Ou seja, mesmo na compreensão ortodoxa posterior, a autoridade apelativa do primaz não é apresentada como um poder absolutamente independente. Quanto mais importante a causa, maior a necessidade de que o julgamento seja confirmado pela comunhão dos demais patriarcas. E isso não é apenas uma construção teórica posterior. A própria história do primeiro milênio demonstra repetidamente que decisões tomadas em uma sé eram posteriormente submetidas à apreciação de um concílio geral. Foi o que ocorreu, por exemplo, no caso de Santo Atanásio, cuja controvérsia esteve relacionada à tentativa de reunir um concílio geral em Sárdica. O mesmo princípio aparece no caso dos bispos depostos no chamado Concílio Ladrão de Éfeso, alguns dos quais tiveram sua situação reconhecida por Roma e posteriormente reexaminada no Concílio de Calcedônia. E encontramos novamente o mesmo padrão no próprio caso de São Fócio. Sua situação foi julgada no Concílio de 869 e 870 e posteriormente reexaminada no Concílio de 879 e 880, que anulou as decisões do concílio anterior. Portanto, a função apelativa do primaz não deve ser confundida com uma jurisdição monárquica e definitiva sobre toda a igreja. O primaz pode receber apelação, pode determinar um novo julgamento, e em determinados contextos pode participar diretamente do julgamento. Mas a instância última, quando a questão ultrapassa os limites de uma igreja particular e diz respeito à igreja universal, permanece o concílio geral e a recepção de sua decisão pela totalidade da igreja. E um quinto ponto: e se o primaz não cooperar? A partir desse modelo surge naturalmente uma questão: o que acontece quando o próprio primaz se recusa a ratificar uma decisão tomada pelo concílio? Como vimos, a confirmação do primaz é necessária para a plena expressão da decisão conciliar, mas ela não é, por si só, suficiente para transformar uma decisão em uma definição universal. Por isso, a recusa do primaz pode produzir consequências diferentes, dependendo da natureza da matéria e da própria gravidade de sua oposição. A primeira possibilidade é aquela que encontramos com maior frequência em questões como a que a igreja aceita diversidade, como questões disciplinares, administrativas ou litúrgicas. Nesse caso, a ausência de ratificação do primaz impede que a decisão se torne uma norma universalmente obrigatória. Ela pode, contudo, ser recebida e aplicada pelas igrejas que a aceitaram, permanecendo aberta a possibilidade de uma recepção posterior pela igreja inteira.
Um exemplo importante é o Cânone 28 de Calcedônia. Embora tenha sido rejeitado inicialmente por Roma, ele foi recebido pelas igrejas orientais e passou a integrar a tradição canônica dessas igrejas. Algo semelhante ocorreu com os cânones de Trullo, que foram recebidos no Oriente e somente posteriormente aceitos por Roma no contexto do Segundo Concílio de Nicéia. Isso demonstra que a recusa de um primaz não necessariamente anula uma decisão para todas as igrejas, mas também demonstra que o outro lado da questão, enquanto não houver a recepção universal, que requer a ratificação do primaz, aquela decisão não pode ser simplesmente apresentada como uma definição universalmente recebida pela igreja. Existe, porém, uma segunda possibilidade, muito mais grave. E se o primaz não estiver apenas discordando de uma questão disciplinar, mas estiver obstinado na defesa de uma posição herética ou se recusando a reconhecer a fé definida pela igreja? Nesse caso, sua primazia não o coloca acima do julgamento da igreja. Assim como qualquer outro bispo, o primaz pode ser convocado por seus pares para responder perante um sínodo. E justamente porque ninguém pode ser o juiz de sua própria causa, o julgamento será presidido por outros de seus pares, ordinariamente aquele que ocupa a segunda posição na ordem de precedência. Afinal, o primaz universal continua sendo um bispo. Ele recebe uma primazia entre os bispos, mas não deixa de estar sujeito à igreja. É justamente por isso que, em casos extremos, um primaz pode ser deposto. O exemplo mais conhecido é o do Papa Vigílio, durante a controvérsia dos 3 capítulos. Vigílio inicialmente se recusou a acompanhar a condenação que o concílio pretendia realizar e publicou seu Constitutum, procurando oferecer uma decisão contrária à posição que estava sendo discutida pelo concílio. O Quinto Concílio Ecumênico, entretanto, não considerou que a oposição de Vigílio fosse capaz de impedir a deliberação da igreja. O concílio, sob a presidência do Patriarca de Constantinopla, prosseguiu, rejeitou sua posição e tomou suas próprias decisões, excomungando e depondo ou minimamente suspendendo Vigílio. Posteriormente, Vigílio mudou de posição, condenou os 3 capítulos e reconheceu as decisões do concílio, sendo novamente recebido em comunhão. O episódio é importante porque mostra de maneira concreta o limite da autoridade do primeiro entre os primazes. Sua oposição não funcionava como um veto absoluto à ação da igreja reunida em concílio. Mas existe aqui uma questão ainda mais importante. Se o primaz pode ser julgado pela igreja, quem possui autoridade para depô-lo? A resposta segue a mesma lógica que estamos desenvolvendo desde o início. Assim como a autoridade do primaz universal é exercida em comunhão com os demais primazes, uma medida tão grave quanto sua deposição não pode ser compreendida simplesmente como um ato unilateral de uma única igreja. Ela envolve a própria comunhão das igrejas, e sua deposição deve ocorrer de forma coordenada entre o Concílio Geral ou a sinaxe dos primazes e o próprio sínodo do qual o primaz se origina. Ou seja, um concílio geral depõe o primaz e o seu sínodo de origem reconhece a sua deposição, elegendo um novo primaz. Ou o inverso, o sínodo de origem substitui o seu primaz e obtém a aceitação da Igreja Universal. Isso explica porque, historicamente, a deposição ou substituição de um primaz de uma das grandes sés podia exigir o reconhecimento das demais igrejas, e em questões de alcance universal, a intervenção de um concílio geral. Temos exemplos dessa dinâmica ao longo da história, desde casos envolvendo as grandes sedes do primeiro milênio, como o caso de Paulo de Samósata, até situações mais recentes, como a deposição do patriarca Irineu de Jerusalém, em 2005. Portanto, chegamos novamente ao mesmo princípio que percorre toda a estrutura da primazia. O primaz não possui um poder absoluto sobre o corpo, mas o corpo também não funciona simplesmente ignorando a cabeça. A primazia universal é, portanto, uma relação de mútua cooperação. O primaz confirma e representa o concílio. O concílio, por sua vez, não transforma o primaz em uma autoridade monárquica acima dele. E quando essa cooperação se rompe, a solução não é conceder ao primeiro um poder de veto sobre toda a igreja, mas também não é simplesmente ignorar sua posição. A própria estrutura conciliar da igreja possui mecanismos para lidar com essa ruptura. A não recepção de uma decisão, seu posterior reexame, ou nos casos mais graves, o julgamento e a deposição do próprio primaz. É justamente essa estrutura que nos permite compreender porque a primazia universal ortodoxa é uma primazia real,
com competências concretas, mas inseparável da conciliaridade da Igreja. Bom, depois de percorrermos os cânones, os concílios e os exemplos históricos, podemos finalmente responder à pergunta que motivou este vídeo. O que significa a primazia universal na Igreja Ortodoxa? A resposta é que a ortodoxia não nega a existência de um primado entre os primazes. Pelo contrário, a tradição canônica reconhece que a Igreja Universal precisa de um protos, assim como cada sínodo local ou regional possui aquele que ocupa o primeiro lugar. Esse primaz possui funções reais e concretas. Ele convoca e preside os encontros da Igreja, coordena seus trabalhos, confirma suas decisões, representa a Igreja Universal e exerce determinadas competências em matéria de apelações. Não estamos, portanto, diante de uma primazia meramente honorífica, mas existe um limite fundamental para todas essas prerrogativas. O primaz exerce sua autoridade dentro da Igreja e não acima dela. É por isso que ao longo deste vídeo encontramos repetidamente a mesma estrutura. O primaz não pode simplesmente substituir o sínodo. O sínodo não pode simplesmente ignorar o primaz. Uma decisão não se torna universal apenas porque foi pronunciada pelo primeiro. Mas também não pode ser considerada universal simplesmente porque uma maioria decidiu ignorar aquele que ocupa o primeiro lugar. A autoridade universal nasce justamente da cooperação entre a cabeça e o corpo, entre o primeiro e os demais, entre primazia e conciliaridade. E talvez seja a principal diferença entre a concepção ortodoxa e a concepção papal moderna. Por isso, quando a ortodoxia afirma que o primaz é o primeiro entre iguais, não está dizendo que o primeiro não possui autoridade. Está dizendo algo muito mais específico. Ele é realmente o primeiro, mas continua sendo um dos bispos. Possui uma verdadeira primazia, mas essa primazia existe dentro da conciliaridade da Igreja. E talvez seja justamente aqui que esteja o ponto central de toda a discussão sobre a primazia. Na Igreja Ortodoxa, o primeiro não está acima do corpo, e o corpo atua em conjunto com o primeiro. Essa é a lógica da primazia universal na tradição ortodoxa.